Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje, eu vou direto ao ponto. Esse vídeo é sobre track record, certo? Por que ter um, como fazer, como eu estou fazendo e como utilizar para vender mais, certo? Não seja você um prestador de serviço, um copywriter, um gestor de tráfego, web designer, dono de negócio, experiente, iniciante, isso aqui é para você. Qual o problema que nós vamos resolver neste vídeo, né? Como que você mostra que você teve algum resultado, seja com o teu produto, com o teu serviço, com a tua metodologia, o que quer que seja, né? Como que você vende, se vende quando chega um novo cliente atrás desse teu produto, teu serviço, né? Quando a gente está falando ali do mercado digital, é muito comum a gente falar de testimonials, né? Ou depoimentos. Então a galera, pô, fui aluno do produto tal, etc. Mas como que tu te vende, certo? Como prestador de serviço ou como empresário, empreendedor, etc. Muitas vendas falham e não é só vendas, tá? Mas a gestão do negócio como um todo, certo? Falham pela falta de prova ou de análise, né? Prova ou análise de dados. Então, até para te prestar contas para um cliente, até para te prestar contas ali para um possível interessado no teu trabalho, é importantíssimo, tá bom? E aí a questão é, como é que você mostra que você sabe, que você diz que sabe, ou ainda como que você prova que o teu trabalho traz o resultado que você diz que ele traz? Essa é a questão. Então, quais são os benefícios de você continuar vendo essa aula aqui, vendo esse vídeo, certo? Bom, primeiro entender a importância desse track record, certo? Entender como é, o que é isso, que diabos a gente está falando. Saber como se vender melhor usando esse track record, a gente entra bem na aplicação, né? E como que eu estou fazendo um track record. E aqui é importante, eu não vou te entregar ainda a planilha bonitinha, porque ela ainda está em construção, mas eu vou te mostrar até onde eu já cheguei e já vai te dar um norte. Até porque dependendo da tua área, né, dependendo do que tu vende, se você é um designer, se você é um web designer, se você é um copywriter, se você é um gestor de tráfego, se você é um especialista que vende um curso, um treinamento, um consultor, um dono de negócio, seja o que for, você tem, de certa forma, as tuas próprias métricas, né? Apesar de que o que eu vou mostrar aqui, de maneira geral, ele funciona para todo tipo de negócio digital ou que vende de alguma maneira através da internet, tá certo? Muito bem. Então, o que você pode esperar dessa aula? E aí eu começo a aula com a frase do "Em Deus nós confiamos, todos os outros nos tragam dados", que é do Edward Deming, que é um professor matemático que teve várias contribuições no Japão. Mas ele fala, "In God we trust, all others must bring data", né, frases alternativas. Mas é porque realmente você precisa trazer dados ou projeções ou históricos do que você vai fazer, no caso da projeção, do que você espera, certo? E quais ações vão ser tomadas para isso. E no caso retroativo, né, do histórico, o que você já alcançou. E eu queria muito, sério, assim, ó, eu queria muito ter sabido disso quando eu comecei. Tá? Porque eu tô há 3 anos no mercado e se eu tivesse feito um track record desde lá atrás até então, certamente eu teria sido mais bem valorizado, eu teria conseguido me valorizar mais em projetos, em operações e até que pra ti agora que tá me vendo, tu saberia muito mais do meu trabalho, tá certo? Então, vamos entrar aqui nessa definição do track record. Track record nada mais é do que os resultados que você gerou pelo seu trabalho, tá certo? E aí nós temos ou produto ou serviço, né? Trabalho, produto, serviço. E aí nós temos dois tipos de resultados: resultados objetivos e resultados subjetivos, tá bom? Então os resultados objetivos são mensuráveis por números. Por exemplo, vendas geradas. E aqui eu fiz questão de colocar para você, eu acho que é um grande diferencial desta aula, é a origem dos dados. Porque o que acontece? É super importante que você entenda a origem dos dados. E isso vai te dar uma visão geral de como não só o mercado, mas um funil funciona e aonde você vai ir atrás para medir o desempenho do teu trabalho, a depender de qual área tu está trabalhando, certo? Cara, assim, ó, eu queria muito ter sabido disso no passado. Vamos lá. Vendas geradas. Então tu vai ver isso no checkout, né? Então, o número de vendas geradas. Leads gerados, aí tu vai ver, por exemplo, no e-mail, no ActiveCampaign, no RD Station, no MailChimp. Eu botei aqui do WhatsApp, apesar de ser uma ferramenta de WhatsApp, porque basicamente você pode ter ali leads gerados num grupo de WhatsApp, certo? Ou conversas iniciadas, né? A gente poderia ver também. Aqui seria possível ver, eu botei como e-mail, como fonte mais confiável, né? Mas a gente poderia ver a rigor no Ads Manager, no gerenciador de anúncios do Facebook ou do Google, etc.
Mas geralmente esses dados geralmente não batem tão bem, né? Por isso que o e-mail é de fato aquela versão final. Ah, quantos e-mails de fato eu captei? E aí na tua plataforma de e-mail não tem como errar, certo? Quantos e-mails foram enviados, qual o percentual de abertura, taxa de conversão, você pega no Google Analytics, qual o menor tempo de atuação, então no calendário do projeto. Isso é tudo, são atributos da tua operação. Por exemplo, vamos supor que você é um designer, e aí você como designer, você vende uma página de vendas em que você faz o design e a implementação em, sei lá, 5 dias, entendeu? 5 dias úteis, por exemplo, ou 3 dias úteis, sei lá, 5 dias totais. Então, putz, pode ser que isso te torne o teu trabalho mais valioso, porque agora você entrega uma mesma página funcionando bem, com uma boa taxa de carregamento e menos tempo do que um designer concorrente no mercado. Você tem o direito de cobrar mais caro por isso, porque o teu trabalho ele é entregue, o teu valor ele é entregue num espaço menor, certo? Então, e aqui eu já vejo que eu já te dei algumas outras métricas objetivas, né? Taxa de carregamento, taxa de conversão da página, apesar de que a taxa de conversão está muito mais ligada ao copy, né? A parte do design seria muito mais ligada à taxa de conexão da página, e isso é ótimo, tá certo? Muito bem. Eu citei apenas algumas métricas aqui, tá? Não é extensivo esse índice, mas é mais sobre track record, mas você pode pegar essas métricas e pensar, e no final eu deixei um bônus aqui para te ajudar a fazer isso, tá bom? Então, resultados subjetivos. Então são resultados agora não numéricos, mas que também são importantes. Por exemplo, se a marca pessoal agora mais bem posicionada, de repente você tem um design que transmite mais profissionalismo. É subjetivo, mas não deixa de ser importante. Né? De repente agora você tem mais comentários positivos a respeito do seu trabalho. Apesar de que o número de comentários é uma métrica objetiva, o teor desse comentário ele pode ser um pouco mais subjetivo e não deixa de ser menos importante. Né? De repente você tem um trabalho e aqui você tem menos incomodação. De repente teu cliente ele tem menos incomodação. Vamos supor aqui você está atuando como um designer e aí você pega todas as informações que você precisa muito bem estruturado, de uma forma que você trabalha rápido, de uma forma que você entrega o trabalho com o mínimo ali de reajuste, de retrabalho, certo? Isso é um ponto muito positivo. De novo, apesar de que o número de reajustes, por exemplo, deveria ser metrificado, talvez o fato de não ter tanto reajuste só já é uma questão que para o cliente está ok, sabe? E um processo mais claro, mais rápido, mais fácil de compreender, mais fácil de vender, tá certo? Muito bem. E por que isso importa? Porque, em última análise, tudo isso é o objetivo final do teu trabalho. Né? Eu arrisco dizer que você já tem resultados muito bons, só que você não consegue metrificar isso direito, portanto, o cliente não dá tanto valor para a tua operação, certo? Então, tem até uma questão de copy, se você entrar no Breakthrough Advertising, né? Que o Gene Schwartz fala alguma coisa sobre o exercício ser... Não sei se é ele ou Clayton Makepeace. Eles falam sobre a fabricação do lápis. E a fabricação do lápis ser um processo que você explica cada etapa e de repente aquilo é super interessante. E é um lápis, sabe? Tipo, é um lápis. E ainda assim, quando você detalha bonitinho, fica muito mais interessante e consequentemente mais valioso. Tá? E consequentemente você terá melhores possibilidades de cobrar mais caro, mostrando o teu valor, tá bom? Então aqui, como eu estou fazendo meu track record, tá? A gente foi meio teórico até aqui, mas eu precisava expor essas questões. Como que eu estou fazendo meu track record, tá? Eu avalio de forma geral, e eu comecei a fazer isso recentemente, tá certo? Então avalio de forma geral o histórico do meu trabalho. Então, quais clientes eu já atendi, como que eu já trabalhei, quais projetos mais ou menos eu já atuei, quais entregas eu já fiz, gestão de e-mail marketing para lançamento, coprodução, gravação de curso, criação de área de membros, escrita de copy de página de vendas, desenho de campanhas, lançamento, desenho de narrativa para vender produto, desenho de produto que eu já fiz, certo? Então, você vai juntando esse histórico de trabalho de quantos clientes eu atendi. É importante você ter um CRM, eu também comecei a construir o meu agora, se você está interessado que eu fale sobre CRM, que é Customer Relationship Management, né, o software de gestão de clientes, comenta aqui embaixo, tá bom? Então, o valor total investido em treinamentos e cursos, né, credenciais ou treinamentos que você já fez, certificações, isso conta, tá certo? E, no meu caso, eu atuei já como copywriter, como head de copy em agências, já contratei time de copy, já treinei time de copy, mas eu não tinha na época, né, acesso tão profundo assim ao projeto para que eu tivesse acesso a números super específicos, né? Então, eu fiz projeções. Eu acho que nesse tempo aqui que eu fiquei atuando na agência, os lançamentos que eu coordenei, que eu era basicamente gestor de lançamentos, né? Eu era meio que como se fosse o coprodutor, eu tinha que gerenciar custo por lead e tudo. Deve ter sido aí em torno de uns 2 milhões de faturamento bruto, né?
E é óbvio, tá? Assim, isso aqui é uma parte importante. Eu botei como registrar, mas eu quero fazer um disclaimer aqui. Cara, não importa o teu trabalho, tá? Ele vai gerar um valor e você pode e tem total direito de atrelar parte do faturamento, por exemplo, do lucro de um projeto ao teu trabalho. Seja você um designer, um copywriter, um suporte, cara, não interessa. Tu tem total esse direito, social media, o que for, tá bom? Mas assim, sejamos honestos. Por melhor que eu acredite que eu seja quanto copywriter, ou ainda, desculpa, mais importante que seja copy, não é tudo. Então, é extremamente importante você seja honesto. Porque o teu cliente sabe que a copy é absolutamente fundamental. Mas ela não é tudo. Você tem que ter um bom gestor de tráfego que vai direcionar o público correto, vai fazer as otimizações da campanha. Você tem que ter uma página que tem uma boa taxa de carregamento. Você tem que ter um bom designer para que não seja uma coisa feia, para que demonstre o valor. Então, seja extremamente honesto com o teu cliente. Ele vai reconhecer isso. E ele sabe que quando você fala lá e a gente bota na bio, porque, assim, não é errado você atrelar o seu faturamento. Porém, é importante que você tenha a noção de que ele envolve uma série multivariada de fatores. E é um ótimo track record. Ah, cara, tu já trabalhou em projetos no total, aí tu já faturou 2 milhões, 5 milhões, 3 milhões na tua carreira, dos projetos que tu participou, né? Pô, é legal, dá uma noção muito boa até do tamanho dos projetos que tu já participou. Isso é importante pro teu cliente e isso é mérito teu também. Agora, seja honesto sobre o quanto desse impacto foi genuinamente apenas por você, certo? E normalmente, pelo menos a abordagem que eu tenho de negócios multifacetada, né? Não foi 100%. Então seja honesto ao dizer, tá bom? Muito bem, vamos voltar aqui agora para a aplicação prática. A gente já entrou um pouco aqui em aplicação prática, né? Mas, de maneira geral, identificar esses clientes, juntar no Drive de uma forma organizada as credenciais de treinamento, rastrear esse valor já investido, metrificar uma receita que você gerou. Então, por exemplo, se for uma receita que você gerou durante a parceria, certo? Então, e depende da tua área, né? Se você é um designer, de repente, o número de criativos que você já entregou. Sobretudo se tu tem um trabalho fixo no projeto, né? Se tu não está trabalhando por pacote. Por exemplo, se você é um web designer e aí você tem a taxa de carregamento da página, que é uma coisa super importante, ou o tempo de entrega daquele trabalho, tá bom? Então são métricas importantes que você tem que rastrear, certo? E é bom, assim, ter provas, né? Hoje mesmo eu estava gravando uma aula para formação de copy que eu tô gravando, e eu estava pesquisando umas fotos ali de trabalhos que eu já fiz, certo? E, putz, dentro dessa premissa, na verdade, das fotos aqui, é importante que tu tenha provas, né, cara? Pô, tu já trabalhou com os caras, tu já foi lá presencialmente, pô, então, tu tem uma prova? Aqui, ó, achei a foto aqui, nem tava no roteiro mostrar essa foto aqui, mas eu vou mostrar pra ti. Foi o tempo que eu trabalhei na agência 30X, lá em Vitória do Espírito Santo. Ó, tá aqui, ó. Olha que legal. Tá aqui eu com a barba gigante, parecendo um muçulmano, tá certo? Tem toda uma galera aqui. Então, é importante, cara. É super importante que você tenha essas métricas. Eu tenho stories lá que me marcaram na época, eu postei. Porque eu sou muito a favor de você ir criando esse conteúdo, né? De documentar isso também. Porque, cara, o teu do futuro agradece. Não só pra mostrar a tua trajetória, mas também porque é mais fácil de você gravar esses arquivos se tá no arquivo do Stories, entendeu? A menos que tu perca acesso ao teu Instagram, tu nunca vai perder. Show! Beleza. Então, como aplicar o fato de você ter esse track record? E eu tenho o bônus secreto de novo do ChatGPT, porque eu acho que é muito útil para você, tá certo? Primeiro, com as informações reunidas, você consegue ancorar o teu preço e o resultado. Exemplo, fulano, eu vou escrever uma página de vendas de um produto de R$497. Esse resultado, se ele vende 10 vendas, vai ter um retorno de 4.970. Então os R$2.000 não parece muito caro, parece? Claro, aqui é importante. O cara vai dizer para ti, mas eu tenho outros custos, eu tenho tráfego, eu não tenho equipe, nem tudo é lucro. Beleza, mas essa página vai continuar vendendo permanentemente. Então, desse investimento aqui, pode tirar quanto de retorno? 10 vendas a gente pode estar olhando, talvez num lançamento não seja muito. De repente o produto está começando, né, uma validação de oferta, um semente. Mas, e no longo prazo? Certo? Então, aqui tem uma observação super importante, que é o seguinte, existem 3 variáveis que definem o teu valor de mercado. A primeira, obviamente, é o que eu vivo salientando aqui, é o valor que tu gera. Então, quanto de valor tu está gerando? Eu estou gerando receita aqui de R$2.000. Putz, então tu vale pelo menos um pouco abaixo disso, porque o cara tem que ter lucro, certo? A segunda é a tua capacidade de capturar esse valor, essa é a tua habilidade de negociação.
E aqui eu tô te dando armas para você fazer isso. A terceira e mais importante, não mais importante, mas também tão importante, é o seguinte. Existe sim argumentação, existe sim ancoragem, tá? Não é só como você gera valor ou a capacidade de capturar. Mas tem gente que faria por menos? E se a resposta é provavelmente sim, provavelmente vai ter gente que faz por menos o teu trabalho. Então, a questão é, ela tem esse diferencial de calcular o resultado? Talvez até, se você quiser ser mais ousado, de tocar numa cláusula de bônus, no qual, sei lá, você vai cobrar R$1.000 e se não bater X, você não cobra os outros 1.000, porque é 2.000 teu serviço. É uma oferta muito tentadora, é um diferencial forte de mercado, você dá uma garantia, por exemplo, certo? Mas independente da garantia ou não, pensa comigo, apesar de ter pessoas que fazem por menos, talvez o teu cliente ele vai querer ir atrás delas. E aí é uma questão de cuidado, né? Putz, será que o cliente ele é um cara que está disposto ali a pagar mais ou ele está atrás de preço? E aí depende da tua situação. Pô, tô precisando de dinheiro agora. Ah, beleza, tu vai baixar um pouco o teu preço. Bah, não, tô tranquilo. Então, quanto mais tu tá tranquilo, mais caro tu pode cobrar, de certa forma. Porque tu não tá refém daquele cliente que tu tem que fechar. Certo? Então, identificar esses clientes que a gente atendeu. Fazer uma coragem desse preço de acordo com o resultado gerado, mas aí você precisa ou ter gerado esse resultado, ou realmente ser capaz de gerar. E é tudo uma aposta, você não pode prometer, mas você pode dar uma garantia para o cliente, certo? E identificar métricas de performance. Aqui eu quero trazer um pouquinho de algumas métricas que eu estou trabalhando. Então eu estou criando esse documento aqui, tá? Pode ver que está Central Inteligência do Copete. É do meu perfil ainda, tá certo? Eu estou trabalhando nela. Mas eu tenho algumas projeções aqui de outros projetos e eu trouxe aqui, por exemplo, tá? Uma questão financeira, tá certo? Então aqui, vamos supor que você tem um projeto, e aqui eu estou atuando como estrategista, né? Como estrategista é óbvio que, no meu caso pelo menos, eu tenho um certo senso de autorresponsabilidade que eu tenho que trazer lucro para a empresa, tá bom? Mas você não precisa necessariamente, né? Se você é um designer, talvez você não precise gerar tamanho compromisso assim. Você nem tem essa possibilidade. Mas como estrategista, eu me coloco nessa posição. Então, por exemplo, vamos supor que tu tem aqui, isso pode ser um balancete do mês ou da semana. Ah, quanto faturou na Hotmart? Ah, R$10.000. Quanto que custa o teu Active Campaign, ou plataforma de e-mail, ManyChat, DevZap, quanto gastou de tráfego? Ah, tu tem uma equipe, tu paga pro social media, pro copywriter, pro estrategista, pro suporte. Enfim, tô dando valores arbitrários aqui, tá? Aí tu teve um faturamento bruto e faturamento líquido do produto. Então o faturamento bruto é o ticket do produto. Aqui nesse exemplo eu estou vendendo um produto de 297, certo? Aqui já houve um valor aqui de 297. O faturamento líquido seria descontando aqui taxas da Hotmart da vida. Geralmente é tudo 10%, né? Então você tem aqui um fator. Pô, faturei isso aqui, teve tantas vendas, tal. Como que estão as vendas indo agora? Tá certo? Então é um exemplo. Ou dentro do conteúdo, né, alguns conteúdos que eu estou trabalhando. Por exemplo aqui, tá? Pô, quantas alcançadas? Isso aqui tudo é insight no Instagram, tá? Não tem muito mistério. Seguidores pedidos, seguidores ganhos, total de seguidores. No YouTube, né, no TikTok, no Kawaii. Pode ver que tá tudo assim, bagunçado, porque eu ainda não fiz. Eu tô só mostrando o que eu tô trabalhando mesmo aqui em tempo real, tá certo? Então não vou te mandar essa planilha só porque realmente ela não tá pronta, tá bom? Mas para você ter a ideia, tá bom? De como eu tô fazendo esse track record, individualmente do meu próprio projeto, seja do meu Instagram, mas de outros projetos também, tá certo? Boa. A partir disso, então, meu bônus secreto envolvendo IA, né? Prompts para métricas, tá certo? Então, eu atuo aqui como inserir a sua área de atuação, copywriter, designer, etc. Me ajude a rastrear dados. Então, chat. Estou atuando como copywriter, quero metrificar melhor os resultados que gero para meus clientes. Quais métricas devo mensurar, como medir cada uma delas? Com quem eu devo falar? Importante porque, assim, apesar disso te atingir diretamente como prestador de serviço, provavelmente não é você que vai rastrear esses dados todos, certo? Então, vamos lá. E aqui eu deixei já no chat GPT. De novo, perceba que eu tomei o cuidado de botar o modelo antigo, mas eu acredito que no Omni vai melhorar muito se você colocar a versão mais completa. Ó, e eu colei exatamente aquela frase. Estou atuando como copywriter, não sei o que. Então, quais métricas eu uso, tá? Então, vou dar um zoom aqui para tu poder enxergar melhor. Vamos lá. Aí ele vai te dar uma taxa genérica aqui, taxa de conversão, tá certo? Então, Google Analytics, CTR, geralmente de anúncios, né? Tanto Google Analytics ou Bitly da vida, outras ferramentas. Quando ele tá fazendo tráfego em meta é mais fácil, né? Deixa eu tirar aqui para ficar maior. Engajamento, o que medir,
interações, curtidas, comentários, compartilhamentos, visualizações da página, como medir. Então tem os insights no Instagram aqui, Google Analytics pro site, retenção e churn de clientes, então o número de clientes que continuam voltando, que cancela o serviço, o famoso reembolso, né, o encerramento de contrato de uma parceria, e tempo de vida do cliente, né, então, pô, esse cliente aqui ele já te pagou quanto, certo? Sobretudo se tu tem contratos de mais longo prazo. Então aqui ele fala para falar com especialista em análise de dados, outros copywriters, etc, mas assim, você vai falar geralmente com um gestor de infraestrutura, certo? Então para saber quanto teu e-mail tá batendo taxa de abertura, no caso do designer, né, ou do web designer, quantas curtidas teve no post que tu fez, ou na sequência de stories que tu deve ter feito ali, por exemplo, o design, ou os teus anúncios. É claro que é uma combinação que você não consegue isolar de copy, de design, de tráfego, tá certo? Então, de maneira geral é isso. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, o link desse Notion aqui, eu vou publicar essa página e vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então lá eu vou deixar meu Instagram também. Se você não me conhece ainda, eu sou o João Pedro Copete, o estrategista full stack, tá certo? Estou aí construindo essa carreira vindo desde a época de copywriter, que é a minha formação original. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se ele realmente gerou valor. Se não, não deixa like nenhum, porque eu preciso saber se tu está gostando, se esse vídeo está fazendo sentido, até para eu metrificar o resultado, certo? Então, é isso, até a próxima.